Muito obrigado, amada e preciosa supervisora Mariene. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. É a razão pela qual eu e os amados acordamos nesta manhã tão maravilhosa, não é verdade? Muito obrigado. Amados, hoje, esta adoração, eu não queria que parasse, preciosa Bispa Cidinha. A hora que o violão parou, eu falei, ai, acabou, a gente agora vai ter que avançar. Mas foi uma bênção. Muito obrigado, precioso evangelista Gileno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. E amados, a hora dos milagres. Quantos aqui ficaram impactados com esses milagres? Amados, nós sabemos o quanto o país da Venezuela e o povo da Venezuela estão sofrendo devido à questão política, devido à questão da falta de comida, devido à questão econômica. E quando nós vemos estes milagres acontecendo, amados, é um refrigério do nosso Senhor para essa nação, é uma bênção do nosso Senhor para esta nação, e nós ficamos muito impactados, porque foi a nação que mais reuniu pastores, público, ovelhas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, para escutar o evangelho da boa nova, o evangelho verdadeiro, o evangelho do arrependimento e da santidade. Por mais cruzadas que nós brasileiros fizemos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que esta cruzada na Venezuela foi a maior cruzada fora do Quênia para o ministério do arrependimento e da santidade. Então, uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, temos que dar honra e temos que encorajar tantos mais que vão sair inclusive aqui, né, deste precioso culto, desta preciosa igreja do altar de Barueri, e vão romper barreiras e levar esse evangelho muito mais longe do que nós, porque nós estamos lutando pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, olhe para a pessoa do seu lado e diga: eu te encorajo a levar o evangelho da verdade. Aleluia. Uma salva de palmas para Cristo. Amados, nós estamos vivendo num momento muito crítico da era da igreja. Nós sabemos que o nosso Deus é amor, que o nosso Deus traz a paz que excede o entendimento. Nós sabemos que o nosso Deus dá a provisão, e Ele também não dá uma provação maior do que você pode aguentar. Porém, diga porém, amados, este é o tempo para a preparação para o arrebatamento. Quantos aqui viram a profecia se cumprindo ontem do ataque do Irã com Israel? Levantem a mão. Amados, fazendo um paralelo rápido com a guerra da Ucrânia com a Rússia. O profeta do Senhor há 2 anos, diga 2 anos, há 2 anos, amados, praticamente 2 anos e 2 meses, começou essa guerra que antes disso, 1 ano e 1 mês antes, o profeta havia feito a profecia da guerra da Ucrânia. E o nível de detalhes foi muito alto, muito grande, muito profundo. Eu vejo 2 nações irmãs que falam a mesma língua, uma atacando a outra, dizendo: esse território é meu, eles são meus camaradas, eles falam a mesma língua, nós pertencemos à mesma terra. O mesmo discurso. Depois ele fala sobre as coisas mesmo, o desdobramento em relação à batalha de fato. Ele vai explicando esses detalhes. Quando começou a guerra, 1 ano e 1 mês depois da profecia, começou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Perfeito. Amados, quando começou a guerra, após algumas semanas o profeta veio ao ar e disse: vocês acham que essa guerra vai acabar, não acham? Porém, esta guerra, ela vai permanecer até dentro da tribulação. Há 2 anos atrás, quantos aqui não pensaram: essa guerra vai acabar rápido, daqui a 1 mês acaba, daqui a 2 meses acaba a guerra da Ucrânia com a Rússia? Não é possível, o mundo não vai suportar, o mundo não vai aceitar, nós temos a OTAN, nós temos a ONU, não, é impossível. Quantos aqui pensavam assim?
Os Estados Unidos não vão aceitar isso. Não, a União Europeia jamais. Nossa, a Alemanha, não. Amados, a guerra já rompeu 2 anos. E ela continua galopante. Contudo, amados, o profeta do Senhor, ele profetizou em 2020 este ataque do Irã contra Israel. Nós sabemos que o profeta, em outras profecias, ele profetizou que aonde vai dar o desdobramento para entrar mesmo para dentro da tribulação e a necessidade de paz é uma guerra do Irã contra Israel. Pode ser essa? Sim. Pode ser que seja outro ataque? Sim, também. Nós sabemos que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Nem o Filho, nem os anjos que estão nos céus. Porém, amados, tudo isso é um alerta. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: atentem-se, fiquem atentos aos sinais. Quando vocês verem os sinais, as dores de parto, quer dizer que ainda não é o fim, mas está próximo. Então, tudo isso, amados, são sinais, e pela orientação não do pastor Conrado, mas pela orientação do nosso Senhor Jesus, estes sinais têm que fazer com que eu e você mudemos de vida, nos preparemos. Amém. Amados, olhe para a pessoa do seu lado e diga: vamos nos preparar? Encoraje. Aleluia. Então agora, meus amados, é o momento da santidade absoluta. Agora é o momento do arrependimento profundo, diga profundo. Agora é o momento de liberar perdão para os nossos amados. Agora é o momento para que eu e os amados arranquemos com arrependimento toda e qualquer raiz de amargura que foi construído ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Amados, nós estamos num hospital espiritual chamado igreja. Só que aqui, nesta igreja, está sendo pregado o evangelho do arrependimento e da santidade. As almas e as pessoas que estão vindo, elas estão machucadas com a vida. Elas estão machucadas com o evangelho da apostasia. Elas estão machucadas com a pregação de dinheiro ou do triunfalismo, da vitória na terra, só que sem falar de repreensão de pecado, santidade, arrependimento e sem falar da mudança do eu. Nós estamos vivendo o final dos tempos, mas o nosso Senhor Jesus, Ele falou lá com a gente, lá com toda a igreja, na grande comissão, em Mateus capítulo 28. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quantos aqui podem dar palmas e bater palmas ao nosso Senhor? O fato de você estar aqui, o fato de você ter acordado e vindo para a igreja, o fato desta palavra ser pregada no dia de hoje, tudo isso são todas essas circunstâncias que Deus, Ele vai controlando na sua vida para dizer: eu estou com você, obedeça-me e todas as coisas irão bem. Amém. Amados, então, nós precisamos agora avançar na santidade. Diga santidade. Hoje nós vamos ir para uma etapa maior, mais profunda sobre a santidade. Nós já estudamos, amados, e nós vamos rever rapidamente, um briefing rápido, sobre o nosso estudo da santidade que foi ministrado, graças a Deus, no altar principal. Nós ministramos e falamos sobre o caminho da santidade, uma ministração do profeta do Senhor. Nós também estudamos e foi ministrado aqui sobre o processo de santidade, o que é santidade, para que é santidade. E agora, neste processo, hoje nós vamos ver o estágio mais alto da santidade. Quantos aqui querem estudar o estado mais alto? O terceiro nível, o estado mais alto e santo, mais puro e mais profundo do que a santidade. Eu quero estudar isso. E graças a Deus pelas Sagradas Escrituras que nos direcionam, nos moldam e nos ensinam. Aleluia! Glória a Deus. Então hoje, amados, nós vamos ver o primeiro estágio, que é a separação do mundo. O segundo nível da santidade é a separação do pecado. E o último nível
é a morte da sua velha personalidade. A sua velha carne, a sua personalidade, a personalidade caída de Adão, ela tem que morrer no dia de hoje. Então, o Espírito Santo está te convidando a hoje crucificar a sua velha personalidade e vai nascer, sabe quem? A personalidade do amado das nossas almas na sua vida. A personalidade de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, qual que é a finalidade da Bíblia? Por que que existe cada versículo, cada palavra, cada frase, cada personagem bíblico, cada parábola e cada história? Por que que existe? É para trazer eu e você para a santidade. Então, o objetivo principal da vinda de Jesus, do Espírito Santo, de todos os ensinamentos, de toda o esforço e a engenharia espiritual que aconteceu desde que Jesus veio, fez o seu sacrifício perfeito, era para produzir santidade em você. Contudo, amados, nós vemos que no passar dos anos, a busca do homem pelo prazer, a busca do homem pelo conforto, a busca do homem pela alimentar a sua própria vaidade, alimentar o seu ego, a egolatria, o egocentrismo, nós entendemos, amados, que o homem, a sociedade não queria mais morrer para si mesmo, não queria mais ter uma dor para uma separação do pecado, não queria confrontar a si mesmos e mudar, porque a mudança dói, mas graças a Deus, Deus tem o bálsamo de cura para você. Amados, com isso, este pensamento pós-moderno, que começou no iluminismo, modernismo, pós-modernismo, isso entrou dentro da igreja. E o homem não quis mais dentro da igreja buscar a santidade. E Satanás colocou uma mentira na igreja. É impossível ser santo. Muitos cristãos falavam, eu me arrependo por isso. É impossível ser santo. Santo só tem um, é Jesus. Não, aqui nós temos que buscar a santidade, mas sabe, né? Isso é mais para galardão. Amados, a santidade é uma condição sine qua non, quer dizer, ela é absoluta. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem sem santidade. Ninguém verá o Senhor. É absoluto, sine qua non. Porém, hoje o Espírito Santo, amados, ele vai nos direcionar passo a passo, step by step, como o profeta do Senhor fala, não é verdade? Ele vai nos direcionar para que nós possamos atingir o último nível da santidade. Eu quero chegar nesse nível. Jesus, ele é muito digno, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar com a obra do Espírito Santo. Quantos aqui têm um relacionamento com o Espírito Santo? Quem quer se aprofundar neste relacionamento? Agora, a obra do Espírito Santo, ela tem que produzir algo em mim e em você. E nós vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E nós vamos entender qual que é a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem que fazer com a igreja? O que a igreja que tem o Espírito Santo tem que produzir? Tudo isso nós veremos nesta manhã. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus. Ai, é muito maravilhoso, não é? Pela obra santificadora do Espírito Santo. Qual que é a obra que o Espírito Santo tem que fazer? Santificar. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, precioso evangelista Fernando. Agora, ele convencendo do pecado, da justiça e do juízo, isso tem que produzir em você santidade. A obra do Espírito Santo na sua vida é uma obra para te santificar. Aleluia! Escolhidos de acordo com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Cristo e aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. A Bíblia é maravilhosa, não é, amados? Agora,
eu quero falar em línguas, eu quero ter este dom, eu quero ter aquele dom. Amados, existe o dom das línguas. Tudo isso é para produzir santidade. Existe o dom da alegria. Um dos dons do Espírito é a alegria. Tem que produzir santidade. Existe o dom da paciência. Isso tem que produzir santidade. Existe o dom da compreensão. Ele tem que produzir santidade. Existe o dom do domínio próprio. Ele tem que produzir santidade em você. Então, a obra do Espírito Santo, ela é uma obra santificadora. Agora, como é que veio o Espírito Santo para a igreja? Vamos para João, capítulo 16, versículo 7, e nós vamos entender este esforço espiritual e esta engenharia espiritual para que produzisse santidade em você. Aleluia! Então nós estamos aqui em João, capítulo 7. O Senhor Jesus está conversando com os apóstolos, ele diz: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei para vocês. Amados, para o Senhor Jesus ir para o céu, tinha um pedágio chamado cruz. Para ele ir, ele sabia que ele tinha que passar por uma cruz, morrer pelos seus pecados e ir para o céu. De lá ele enviaria o Espírito Santo, chegaria em Atos 2 em Pentecostes, ia impactar a igreja primitiva, e isso ia se desdobrar ao longo dos séculos e chegar em você. Diga aleluia. Toda essa engenharia espiritual, amados, é para produzir santidade em você e produzir santidade em mim. Olha o sacrifício, olha o esforço para que isso haja uma transformação na sua vida. Aleluia, diga aleluia. Agora, quem acredita nessa promessa tem que se purificar. Primeiro a João, capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, diga Jesus, seremos semelhantes a Ele, diga corpo glorificado. Pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica, diga, santifica a si mesmo, assim como ele é puro. Eu e os amados temos a promessa, temos a esperança de encontrar o nosso amado? Então existe uma condição: a obra santificadora do Espírito Santo tem que te santificar, e você tem que estar com o coração aberto para essa santificação, para que nós possamos esperar. Existe espera sem santificação? Existe aguardar ansiosamente o nosso Senhor? Como está escrito em Filipenses 3:20, esperar ansiosamente, só por esperar, ou tem que produzir algo em mim e em você? Tem que produzir, e é a santidade, é isso que tem que produzir. Quem tem essa promessa aqui? Quem tem a promessa de encontrar com Cristo no seu coração? Vamos nos santificar, em nome de Jesus. Agora, amados, a palavra do nosso Senhor, ela nos santifica. O Espírito Santo, com o entender da palavra, ele vai nos purificando e nos santificando. Olha quantas ferramentas, quanta ajuda o Espírito Santo e Deus e Jesus está nos disponibilizando. Vamos para João, capítulo 17, versículo 17, a oração que Jesus fez aos apóstolos. Não a oração que ele nos ensinou, né? A oração que ele nos ensinou é o Pai Nosso, Mateus 6. Mas a oração que Jesus fez ao Pai, ele diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus e nos santificar
através da obra santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus. Efésios capítulo 5, dos versículos de 25 a 26. Maridos, cada um de vocês devem amar sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Nós sabemos que o padrão é alto, não é verdade? O padrão de santidade, de entrega, de determinação, de foco, de entrega, de amor, é muito alto. Versículo 26. Por que Jesus fez isso? Para santificá-la. Diga, santificá-la. Tendo-a purificado, diga, santidade. Pelo lavar da água por meio da palavra. Amados, olha para a pessoa do seu lado e diga, a Bíblia é perfeita. Todos os versículos, eles se conectam, amados. A mensagem é uma só. Quem está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia na mão agora e levante assim, ó. Todo este ensino na sua mão é para produzir santidade em mim e em você. Aleluia! Só tem este objetivo, amados. E nós temos que ir hoje para este último nível da santidade. Quantos aqui querem purificar mais a sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos também que a palavra do nosso Senhor é a própria purificação, é a própria santidade, e através dela o Espírito Santo pode tocar o seu coração. João, capítulo 15, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: vocês já estão limpos. Por quê? Pela palavra que eu tenho falado. Então a palavra produz santidade, a palavra produz separação do pecado. O que quer dizer santidade? Vem da palavra kedusha, que é a separação. Aí nós vamos ver o primeiro nível, mundo, diga mundo. Segundo nível, pecado, diga pecado. E o último nível, diga morte da minha personalidade. Aleluia! Deus é muito maravilhoso. Você foi chamado. Diga bem alto, eu fui chamado. Eu fui chamado. E tem especificações nesse chamado. Tem pontos específicos pelo qual você e eu fomos chamados. Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqui fala sobre o nosso chamado, amados. É o chamado para todos nós. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Olha a semelhança com 1 Pedro 1, 2, que nós lemos agora há pouco. Vocês foram escolhidos pela presciência de Deus, antes da fundação. Aqui está dizendo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos todos juntos, santos e irrepreensíveis, ou sem culpa, diante dele, em amor. O seu chamado, o objetivo da Bíblia é produzir santidade. Agora a pergunta. Perfeito. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, santidade e irrepreensibilidade. É o nosso foco, é o foco da nossa vida. Isso é muito maravilhoso, amados. Agora, quando Deus projetou a igreja, quando Ele desenhou a igreja, quando Ele colocou a fundação da igreja, quando chegaria o momento para a volta de Jesus, o Senhor Jesus te dá uma esperança. Ele fala, haverá uma porta naqueles dias. Haverá um caminho naqueles dias, ele vai ser muito claro. Olha que amor. Isaías capítulo 35, dos versículos de 8 a 9. Quando chegasse o momento que nós precisássemos avançar, o Senhor Jesus fala, quando chegar o momento, não tenham medo, vai ter uma porta, vai ter um caminho, ele vai ser claro. Ali haverá uma grande estrada.
Um caminho que seja chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que estão e são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Somente os remidos andarão por ele. Uma salva de palmas a Jesus Cristo. Quantos aqui agradecem a Deus por esta porta estar sendo aberta na vida? Eu agradeço a Deus, amados. Ninguém aqui merecia este caminho tão perfeito, esta estrada tão perfeita que leva diretamente para os céus. Haveria um caminho naquele dia. O profeta do Senhor faz este comparativo na sua pregação sobre o caminho da santidade. Se eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu quero ir para o Rio de Janeiro, e eu pegar a estrada de São Paulo, eu chego no Rio de Janeiro? Sim ou não? E o inverso é verdadeiro. Se eu estou indo, que eu quero ir para São Paulo e pegar a estrada para o Rio de Janeiro, eu chego em São Paulo? Também não. Para que nós possamos chegar no reino dos céus, é uma estrada clara, diga clara, da santidade. E por mais que Satanás quis enganar a igreja, com linhas teológicas, com teologia, com filosofia dentro da igreja, com mundanismo, com sociologia, com diversas linhas filosóficas dentro da igreja, a palavra de Deus é absoluta, diga absoluta. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Assim diz o Senhor. Essa estrada, este caminho, esta porta, ela aponta para a porta estreita. Mateus capítulo 7, dos versículos de 13 a 14. Este é o resumo para que nós possamos avançar para os níveis de santidade ou os estágios de santidade. Ou o processo de santidade, assim por dizer também. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos, diga, igreja, que entram por ela. Aqui Jesus está falando para a igreja, não é para o mundo, amém? Versículo 14. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. O nosso objetivo é andar pela porta estreita, a porta que nos confronta em santidade e arrependimento. Aleluia! Glória a Deus! Amados, agora nós sabemos que santidade é a separação. E nós agora vamos entender a separação, por quê? Do quê? A separação, primeiro do mundo, diga mundo. Então, o primeiro estágio da santidade é a separação do mundo. Por que nós vemos pessoas na igreja por muitos anos, pastores com 60, 70 anos, bispos? Nós vemos ovelhas que viveram uma vida inteira dentro da igreja, mas não teve o novo nascimento. O porquê? Todo mundo, por quê? Porque não houve o primeiro estágio, que é a separação do mundo. Amados, se nós não nos separarmos do mundo, diga, é impossível, nos separarmos do pecado, que é o segundo estágio. Se não houver uma separação do mundo, se eu me alimentar do mundo, se eu potencializar o mundo no meu coração, na minha mente, e a porta, qual que é a porta? Os olhos. Se eu potencializar o mundo nos olhos, separação do mundo, muito obrigado, aleluia! Se nós não nos separarmos do mundo, é impossível. Então nós vemos pessoas com muitos anos de igreja, indo todo domingo,
todos os dias, pessoas que servem, pessoas que dedicaram o seu tempo, mas essas pessoas não mudam de vida. Qual que é o versículo que Jesus diz claro para elas? Vocês fizeram tudo isso, mas infelizmente eu não te conheço. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Meu Deus, já pensou ouvir isso, amados? Nunca, não podemos querer ouvir isso. 7, de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade? O chamado santo e irrepreensível. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos tantos milagres, eu trabalhei tanto, Senhor, eu me dediquei tanto à minha vida, meu tempo. E ele vai dizer, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amado, o primeiro estágio é o estágio da separação do mundo. Romanos capítulo 12, dos versículos 2 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Está muito alto a minha voz? Romanos capítulo 12, versículo 2, assim diz a palavra do nosso Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e diga todos juntos, perfeita vontade de Deus. Então, para que nós possamos entender a vontade perfeita de Deus, existe uma forma: se separar do mundo, amados. É o primeiro. Por que eu não mudo de vida? Porque no primeiro estágio eu não estou me atentando na base, que é separar do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, vamos até o 17 provavelmente, para dar o entendimento que nós precisamos. Não amem o mundo, nem o que nele há. Amados, essa frase já desconstrói todo o evangelho da prosperidade. O evangelho horizontal focado no mundo, focado no ser, no ter. Não é verdade? Então aqui, essa primeira frase, ela já desconstrói o triunfalismo, o massageamento de ego antibíblico que está sendo pregado, amados, no evangelho moderno. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam. Alguém aqui viu alguém viver mais do que 120 anos alguma vez? Algum multibilionário conseguiu levar a sua riqueza ao longo dos séculos? Isso quer dizer que não é aqui. Não é aqui. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. O primeiro estágio, então, diga, separação do pecado. O segundo estágio da santidade é a separação. Ai, desculpa, muito obrigado, preciosa irmã Joana, bispa Cidinha. O primeiro estágio é a separação do mundo, diga. Aleluia, muito obrigado. Obrigado, amados, pela orientação. O primeiro estágio, então, é a separação do mundo. E o segundo estágio, a separação do pecado. Então nós vamos para Romanos, capítulo 6. O ideal é que lêssemos 6 inteiro, tá, amados? Então, por gentileza, nas suas casas, hoje, uma escritura poderosa, diga poderosa, para que eu estude à tarde. Romanos 6, tremendo. Mas nós vamos para o versículo 4. Já vai dar o entendimento que nós precisamos. Portanto, fomos sepultados com ele, diga Cristo.
na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Totalmente separada do quê? Do pecado. Vamos do versículo 1 até 4, é o ideal para nós termos o entendimento. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça transborde ou aumente? O apóstolo Paulo fala, vocês são salvos pela graça. Então, só porque existe a graça eu vou continuar pecando? Não. Então a graça, ela é maravilhosa. Ela é perfeita. É um dom, é um presente não merecido. Mas ela está apenas disponível para aqueles que se arrependem. Amém? Versículo 2. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? É este o versículo, amados, para dar o entendimento. O segundo estágio é a separação do pecado. Eu me separei do pensamento do mundo, da ideologia do mundo, da forma como o mundo decide, vê as coisas, age nas situações. O segundo estágio é o me separar do pecado. Como, se nós morremos com Cristo, podemos viver no pecado? Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Você morreu para o pecado e eu morri para o pecado também. Aleluia! Glória a Deus! Só Deus pode fazer essa obra inimaginável, amados. Pegar o ser humano pecador que somos nós e conseguir lavar, cancelar, remir esses pecados e trazer este homem totalmente caído a virar uma nova criatura. Podemos dar uma salva de palmas para Cristo Jesus por isso, amados? É uma obra inimaginável, amados. Que obra perfeita essa obra do Espírito Santo. Romanos 6, de 12 a 14, não vamos ler Romanos 6 inteiro, mas já vai dar o entendimento que nós precisamos, de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer ao quê? Aos desejos malignos. Olha aqui, Romanos 8 escrito, não é? Versículo 12. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Uma salva de palmas para Cristo. Tremendo, amados. Aleluia. E agora, já caminhando para a conclusão da nossa mensagem, aleluia, nós sabemos que agora o nosso arrependimento vai ser no final do culto. Por quê? Com base em todo o ensino que Deus nos colocou, ao longo do que Ele ministrou, testificou no nosso coração, o nosso arrependimento ele vai ser muito mais direcionado no final do culto. Amém? Foi assim que o Espírito Santo nos instruiu, através também de algumas igrejas no Quênia, que fazem o arrependimento no final. Tremendo, não é, amados? Como o corpo de Cristo, um vai aprendendo com o outro. Eu quero ser um aprendiz eterno. Eu quero, amados. Amém? O último estágio, amados, é a purificação da nossa personalidade. Eu posso me separar do mundo e não nascer de novo. Eu posso me separar do pecado e do mundo e não ter nascido de novo. Muitas pessoas estão há anos na igreja. Muitos. E eu me arrependo. Então, me colocar no meio disso, eu preciso me arrepender. Me coloco no meio. Muitas pessoas se separam do mundo com o quê? Hipocrisia. Agora eu estou em outro nível. Me separei do mundo, já ando até mais, com a postura. Tem outras pessoas que conseguem se separar do mundo e do pecado, e ainda há hipocrisia. Se acham mais que os demais. Se acham que só porque Deus
pela misericórdia dele, revelou o evangelho do arrependimento e da santidade, agora eles são mais que os demais, mais merecedores, e agora ninguém pode repreendê-los, porque agora eu já sou santo. O último nível, amados, é o nível da personalidade caída de Adão em nós. Eu posso me separar do mundo, me separar do pecado e ainda não ter nascido de novo. Ai, que terrível, amados. Que terrível engano de Satanás. Nós sabemos que tem muitos budistas que se separam do mundo. Hindus. Preciosa Bispa Cidinha, ela me passou uma informação que existe um nível do hindu que eles tiram até o intestino para lavar. De purificar, para querer se purificar. Amados, níveis de budismo que se separam 100%. Mas, além de não conhecerem o nome de Jesus, serem lavados no seu sangue, não têm o entendimento completo do arrependimento. Mas mais que isso, não morreram para a sua velha personalidade caída de Adão. Este último nível, amados, é só o sangue de Jesus. É só com Jesus Cristo. É impossível, diga impossível, morrer para o velho homem se não for através de Cristo Jesus. Agora, muitas pessoas dizem: eu sou uma pessoa ansiosa mesmo, é o meu estilo, o meu jeito. Eu sempre fui assim, é o meu gênio. Eu falo rápido mesmo, eu acelero, eu faço isso, eu faço tudo de maneira estapafúrdia e estabanada. É o meu jeito. Sim, é o seu jeito. Com certeza não é o jeito de Cristo. Com certeza, esse jeito antigo, ele não tem um palmo de espaço nos céus. Com certeza, a ansiedade, ela não vai fazer parte da nova criatura. Não é o seu jeito mesmo, não é o de Cristo. Outras pessoas dizem: olha, eu sou uma pessoa mais agressiva. Pão, pão, queijo, queijo. Se fala, eu já respondo na hora. Eu me separei do mundo, me separei do pecado. Mas se vier uma conversa que eu não gostei, eu já vou lá e já falo, eu já exponho. Porque, com certeza, é o seu jeito mesmo. É a personalidade caída de Adão que ainda vive em você e de mim. E ela não tem um palmo na vida eterna, na Nova Jerusalém. Amados, o último nível é o nível da personalidade. Nós temos exemplos lindos na Bíblia. O apóstolo Pedro, amado, diga Pedro. Ele começou a caminhar com Jesus, se separou do mundo. Continuou caminhando, se separou do pecado. Em muitos momentos, amados, a personalidade caída de Adão em Pedro foi uma pedra de tropeço. E ele sofreu muito com a personalidade caída dele. A Bispa Cidinha tem uma ministração maravilhosa sobre Pedro, não é verdade? Amados, Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro foi aquele que recebeu uma repreensão em Gálatas 2 do apóstolo Paulo pela hipocrisia de sentar com os judeus depois que estava sentando com os gentios. Quando chegaram os judeus, ele mudou de mesa. Amados, a personalidade antiga nossa, ela precisa mudar. Outro exemplo tremendo de morte da personalidade, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou dizendo: eu sou um dos 12 apóstolos, eu sou apóstolo dos gentios, e se auto-intitulava. No final da vida dele, Deus foi moendo o apóstolo Paulo, e no final da vida ele falava: eu não sou nem digno de ser chamado de cristão mais. Amados, a nossa velha personalidade, ela produz orgulho. Eu me coloco na posição do meu velho gênio. Não, eu sou um pouco mais incisivo mesmo. Não, eu sou uma pessoa que não tolero. Eu tenho baixa tolerância. Tudo isso, amados, tem que mudar. Tem que morrer. Toda essa personalidade caída. Satanás, ele é tão inteligente que ele consegue enganar a pessoa que se separou do mundo. Ele consegue enganar a pessoa que se separou do pecado.
Mas é impossível ele enganar a pessoa que morreu para o velho homem, para a velha personalidade. É impossível. Por isso que tem pessoas que você olha e vê e fala, nossa, não é mais a mesma pessoa. Por quê? A personalidade, o caráter, a forma como ele conversava, como ele pensava, como ele fazia, mudou 100%. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Amados, quando nós conhecemos a Cristo, Ele faz novas todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, caminhando para o final da nossa ministração. Aleluia. Quantos aqui vão morrer para a sua velha personalidade? O velho gênio. Quando vier a palavra, tardio ao falar. Quando vier aquela situação que o seu gênio quer te confrontar, você vai trazer a paz que excede o entendimento. Portanto, se alguém está em Cristo, diga eu quero estar. É uma nova criação. As coisas antigas, diga minha personalidade, já passaram. Eis que fizeram novas todas as coisas. Aleluia, uma salva de palmas para Cristo. Glória a Deus. Amados, a velha criação, o velho homem, o velho caráter, a velha personalidade, ela tem um lugar específico que é o caminho dela. Chama Lago de Fogo. Mas o novo homem, a nova personalidade, também tem um lugar específico. E se chama Nova Jerusalém. Então nós vamos, amados, para 1 Coríntios 5, dos versículos de 21 a 24. Que aqui está dizendo exatamente, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, dos 21 a 24. Glória a Deus. Amados, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição. Muito obrigado. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Versículo 22. Da mesma maneira que em Adão todos morreram. A velha personalidade, o velho caráter, o velho gênio, as velhas coisas que eu fazia, como eu decidia, a minha personalidade, o que todo mundo falava, olha, o Conrado é assim. Isso tem que morrer, amados. Por quê? Em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então Ele virá. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade, todo o poder. O profeta do Senhor usa demais esse versículo, porque ele fala, depois do reino dos Estados Unidos, vem a Nova Jerusalém. Depois do reino do Brasil, vem o reino de Deus. Depois do reino da Suíça, da Alemanha, vem o reino de Deus. Agora vamos ver quem vai habitar no reino de Deus? Apocalipse 21, 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi alta voz que vinha do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Uma salva de palmas para Cristo. Amados, o novo céu
e a nova terra está preparado para o novo homem. O homem que não é mais a personalidade dele, é outra personalidade. E nós vamos ver de quem é essa personalidade, né? Que vai nascer em você e em mim, em nome de Jesus. Então nós temos que nos purificar do antigo, amados. De todos aqueles frutos da carne, como está escrito em Gálatas 5, do 19 a 21. Que ali está escrito exatamente os frutos da carne. 22 começa os frutos do Espírito. Então nós temos que nos livrar de todos os frutos da carne, da velha personalidade. Vamos ler os frutos da carne rapidamente. Gálatas 5:19. Em nome de Jesus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Nós sabemos que tudo isso também é separação do pecado: inveja, embriaguez, orgias e as coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, e como já adverti antes, aqueles que praticam essas coisas não, diga não, herdarão o reino de Deus. Como está escrito também em Mateus 15, de 18 a 19, quando Jesus fala das coisas que saem da boca, não é verdade? Nós temos que nos purificar de tudo, amados. Mas as coisas que saem da boca vêm do... E é isso que contamina o homem. Pois o coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso, amados, faz parte do velho homem. Isso também é a separação do pecado. Mas o próximo nível é a separação da personalidade. Agora, para que nós morramos, para que o Conrado morra para o velho, para a velha forma como ele fazia as coisas, a velha forma como ele falava, como ele pensava, como ele decidia, como ele interagia, como ele impactava a sociedade. Como é este novo? Ele tem que ter uma mente, amados. E essa mente está escrita em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos de 14 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O que o Espírito Santo tem que produzir na gente? Santidade. Pois para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha o nível dessa palavra, amados. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma nova mente que tem que estar dentro de você. Um novo pensamento. O arcebispo João, ele tem algumas frases que me impactam muito. Se Jesus não gosta, eu não gosto. Se Jesus não comia, eu não como. Se Jesus não pensava disso, eu também não penso. Se Jesus não atrelava valor a isso, também não tem valor para mim. Se os sonhos de Jesus são os sonhos meus, a vontade de Jesus é a minha vontade, o padrão de vida de Jesus agora é o meu padrão de vida. Que lindo, não é, amados? Jesus Cristo. Ai, mas eu posso viajar para tal lugar? Jesus viajaria. Ai, mas eu posso usar tal tipo de roupa? Jesus usaria. Ah, mas eu posso falar desta forma? Jesus falaria. Eu posso estar no meio destes amigos, dessas pessoas? Jesus estaria. Amados, se Jesus gosta, eu gosto. Se Jesus odeia, eu odeio. Se Jesus aprova, eu aprovo. Aleluia! Por que nós temos que fazer isso, amados? Uma salva de palmas para Cristo. Por que nós temos que fazer isso? Gálatas 5, versículo 20. Perdão, Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive através de mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Não tem que ser mais você, amados, que vive. Nós temos algumas perguntas, né, no Santo Ministério. Morto tem vontade? Não. Morto tem desejos? Não. Morto tem sonhos na terra? Não. Os que morreram em Cristo agora têm os sonhos de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus, o falar de Deus, o caminhar de Deus e o foco de Deus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive através de mim. Da mesma forma que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sejam agora os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Amados, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, nem odre novo, vinho velho. Tem que ser feito novo tudo. Eu me separei do mundo, depois eu me separo do pecado e por último, a personalidade nova é a de Jesus e não a de Adão. Não se pode, amados, colocar vinho novo em odres velhos. Tudo tem que ser novo. Deus vai fazer novas todas as coisas, em todos os níveis da sua vida. Agora, vamos ver qual que vai ser a oração que nós vamos fazer a partir de hoje? Todos os dias. Quem quer se purificar no terceiro nível? Quem quer purificar a sua personalidade e morrer? Ai, mas eu sou extremamente nervoso. Essa é a minha personalidade. Com certeza é a sua, não é a de Cristo. Porque Cristo, Ele fez novas todas as coisas. E a sua velha personalidade, no dia do arrebatamento, ela não tem espaço no céu. Amados, é muito sério o que nós estamos falando aqui. A batalha da vida cristã. A vida cristã é uma batalha séria. Estamos muito perto do arrebatamento. Hoje eu ia pregar totalmente uma outra ministração. Era como se permanecer no novo evangelho, no evangelho da cruz e do sangue. Mas depois do acontecimento de hoje, a palavra tem que mudar hoje. Ontem, a palavra tem que mudar hoje. Agora é o último nível da santidade. É o que nós vamos preparar todos os dias. Agora, existe uma oração que eu aprendi com a Bispa Cidinha, ela que me ensinou esse versículo. Amados, que eu e você vamos fazer todos os dias a partir de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Marquem na sua Bíblia, grifem, marquem no celular, todos os dias. Nós vamos fazer uma oração que o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo dos amados. E agora eu passo a palavra para a Bispa Cidinha, que vai fazer a conclusão e nos conduzir ao arrependimento, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, João, quando ele viu que Jesus estava chegando, o Cordeiro de Deus, ele apontou e ele entendeu que ele tinha que sair de cena. Então ele disse que ele cresça e que eu diminua. Eu estou indo para que ele cresça e que eu desapareça. Nada do nosso eu, amados, vai entrar lá. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós ficamos apegados a como nós somos, a como nós queremos, a como nós aprendemos. Porém, nós temos que deixar para trás, como Paulo disse, deixando para trás
as coisas velhas, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O bispo Conrado leu Apocalipse 21, os primeiros versículos, mas o versículo 27, olha o que ele diz de Apocalipse 21. Nela, na Nova Jerusalém, porque todo o capítulo 21 está falando da Nova Jerusalém, nunca mais entrará, nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que morreram para si mesmos e ressuscitaram com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, vamos com esta ministração no nosso coração. Vamos nos arrepender, amados, por todas as vezes que nós dissemos: Senhor, o teu sangue não valeu de nada. Porque eu continuo a mesma coisa, eu não mudei, eu ainda sou nervoso, ainda sou impaciente, ainda minto, ainda... Se nós continuamos vivendo a velha vida, depois de receber a Cristo, depois de receber este precioso sangue, é porque nós estamos dizendo: Senhor, o sangue do Senhor Jesus não é poderoso para me libertar. Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai, porque na nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, muitas vezes negligenciamos esta preciosa obra da cruz. Negligenciamos, Senhor, o que Tu fizestes, o Teu tão imenso sacrifício, este sangue inocente, precioso, derramado em nosso favor. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, porque muitas vezes nós até queremos continuar sendo aquele velho homem. Porque aquele velho homem era aplaudido pelos homens. Aquele velho homem agradava aos amigos. Aquele velho homem era bonito de se ver. Hoje, eu olho para mim, não é tão agradável como eu sou. Nós nos arrependemos, Senhor. E nós queremos te dizer nesta manhã que nós não queremos mais ser parecidos com o que nós éramos, nem sombra. Nós desejamos ser parecidos contigo, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. E está escrito em Isaías 53, que o Senhor era desprezado, que não havia em ti nenhuma aparência, nenhuma beleza e nenhuma formosura. Senhor, nos arrependemos por querer continuar andando nos nossos próprios caminhos, fazendo a nossa própria vontade, por continuar, Senhor, fazendo aquilo que o nosso coração enganoso deseja. Nos arrependemos, Pai, e te pedimos, Senhor, que nós possamos morrer contigo, hoje, de uma vez para sempre, e que Tu vivas em nós, Senhor, para que somente a Tua vontade seja feita através da nossa vida. Senhor, nos arrependemos e clamamos a Tua misericórdia. Vem, Senhor Jesus, ocupa este lugar que é Teu. Saímos do trono do nosso coração, saímos do centro do nosso eu, colocamos esse eu fora. E agora te pedimos, Senhor, viva em nós, opera em nós o Teu querer e o Teu realizar. Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em nós e possa nos santificar, pois foi para isto que Ele foi enviado.
Senhor, que a tua palavra seja viva em nós, porque foi para isso que ela foi escrita. Está escrito que ela nos purifica, nos santifica. Ela é apta a discernir os pensamentos e os propósitos dos nossos corações e divide corpo e espírito, juntas e medulas. Senhor, sonda o nosso coração, meu Pai, nesta manhã. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos. E veja se há em nós algum caminho mau, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai. Nós precisamos de Ti, meu Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Viva, reina em nós, Senhor. Reina em nós. Queremos ter a Tua mente, Senhor. Tira de nós todo pensamento maligno, todo desejo maligno, Senhor. Limpa, lava a nossa mente no precioso sangue de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a ser os ramos de João 15, grudadinhos na videira, para que nós possamos produzir fruto. E fruto que permanece para a vida eterna, no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Queremos sair daqui como aqueles que foram renovados, que foram lavados no precioso sangue. Como aqueles que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor por este tremendo sacrifício. Aleluia. Aleluia. Chamo aqui à frente os levitas para que nós possamos adorar com o último louvor. E enquanto eles estão chegando, eu quero abençoar cada um que aqui está. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti. Conceda sua misericórdia e te dê paz. Senhor, no poderoso nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui. Que possamos caminhar na graça, na misericórdia, no amor do Senhor Jesus. Que possamos caminhar, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra seja viva e eficaz em nós, Senhor, cortando tudo aquilo que não Te pertence e colocando em nós a Tua identidade, a Tua vida, a vida de Deus, a mente de Cristo. Eu abençoo cada um dos meus irmãos em o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que possamos ir para as nossas casas em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O controle é teu, o controle é teu, Jesus, o controle é teu. Aleluia. Levanta suas mãos e diz assim: